Até os meus 4 anos de idade, eu tive uma infância muito agradável. Eu e minha mãe morávamos na casa própria, mas no lote dos meus avós. E os meus avós sempre foram muito legais e carinhosos comigo. Eu lembro que eles me fizeram ter uma infância digna, onde eles compravam roupas, brinquedos, me davam amor, atenção. Inclusive, eu lembro de acordar às 7 horas da manhã com frio na barriga, pronta para passar o dia no clube. Era um lugar de muita diversão, que tinha piscina infantil, e eu ficava o dia inteiro no clube. Eu fazia vários amiguinhos e eu chegava até mole, de tanto que eu brincava. Ali na beirada dos meus 6 anos de idade, a minha mãe começou um relacionamento e decidiu morar com a namorada dela. Então foi eu e minha mãe morar com a namorada dela e a filha dela. A namorada da minha mãe tinha uma filha 3 anos mais velha do que eu. A partir daquele momento, eu já não ficava mais com os meus avós. Eu ficava com a namorada da minha mãe, porque já era longe para eu ficar com os meus avós. Acontece que a filha da namorada da minha mãe, 3 anos mais velha do que eu, acho que ela tinha ciúmes da minha relação ou da relação da minha mãe com a mãe dela e acabava descontando em mim. Ela praticava bullying comigo, ela quebrava os meus brinquedos propositalmente, ela ria de mim, do meu cabelo, da minha aparência. Ela me irritava que até quando os primos dela estavam junto com a gente, ela fazia os primos também rir de mim, até eu chorar de raiva, sabe? Era muito difícil essa relação. Já quando eu comentava com a minha mãe, porque eu sempre falei com isso sobre ela tentava conversar com a namorada sobre as implicâncias da filha dela comigo, mas a namorada da minha mãe não estava muito importando. Na verdade, ela não fazia muita coisa para educar a filha dela. Na verdade mesmo, a namorada da minha mãe aparentava também ter ciúmes de mim e também fazia coisas que não me agradava, como por exemplo, se eu estivesse na sala brincando com os meus brinquedos, ela passava e ela, tipo, chutava os meus brinquedos, ela me tratava com mais grosseria. Quando existia um erro, ela era mais tranquila com a filha dela e comigo. Era sempre uma rigidez, uma fala mais grossa, uma bronca mais pesada. E eu, por ser criança, carregava isso com muita dor no meu coração. Mas eu sempre falei para minha mãe o que estava acontecendo. Sempre que ela chegava, eu contava para ela. E minha mãe, ela tentava intermediar a situação, mas era bem complexo. Teve já algumas vezes que quando nós íamos para casa dos pais da namorada da minha mãe, ou seja, da sogra e do sogro da minha mãe, às vezes, e por eles serem idosos, eles deixavam eu e ela em quartos separados, em lugares separados, porque eles não aguentavam de tanto que a gente brigava, discutia, realmente era insuportável. Até que teve um dia que a minha mãe foi buscar eu e a filha da namorada dela na escola e nós passamos no mercado. Ali nós tinha uma escadinha nesse mercadinho e a filha dela me empurrou da escada, que eu saí rolando e quebrei o meu dente. Foi a partir dali que a minha mãe percebeu que não realmente não dava, que nenhuma conversa iria resolver, que já estava realmente partindo para algo pior. Só que minha mãe não podia parar de trabalhar e não dava para deixar com os meus avós. Então, ela conversou com a cunhada dela, com a irmã da namorada, porque ela parecia ser mais tranquila e, no caso, eu não precisaria ficar mais com a namorada da minha mãe e sim com a cunhada. E foi isso que aconteceu. A partir dali, eu comecei a ficar com a cunhada da minha mãe. A cunhada da minha mãe, ela era casada, ela tinha um filho de 18 anos e um filho da minha idade, o que era legal, porque eu e o filho dela da minha idade, a gente brincava, ele era mais legal, ele não implicava comigo, e a partir dali eu comecei a ter um pouquinho mais de paz na minha infância. Uma coisa que me marcou bastante, do porquê eu tô contando essa história pra vocês, é que teve um dia que a cunhada da minha mãe saiu para ir ao mercadinho para comprar algumas coisas pra gente e deixou eu, a filha da namorada da minha mãe que estava lá junto com a gente e o filho dela com o filho de 18 anos. Então nós três, eu, a filha da namorada da minha mãe e a filha da cunhada, ficamos na casa e nós íamos nadar, porque lá tinha piscina e ela tinha ido no mercado e o menino de 18 anos ficou com a gente. Nesse dia, eu lembro, e eu vou contar pra vocês o que eu lembro, tá? Porque eu não lembro de muita coisa.
Eu lembro que eu desci, porque a casa era grande, pra colocar a minha roupa de banho. Porque tanto a filha da namorada da minha mãe, a enteada da minha mãe e o filho da cunhada, eles já estavam prontos lá na piscina. Como eu era muito pequenininha, eu lembro que eu só coloquei uma parte de banho, tipo como se fosse uma cueca mesmo, e sem a parte de cima, sabe? Pra brincar com eles na piscina. E aí eu lembro de eu descer, de eu colocar a cueca, e quando eu subi, o filho mais velho dela, de 18 anos, estava na sala. E ele falou assim: sua roupa tá ao contrário. Só que quando eu olhei, pra mim não tava. Tava normal. Só que ele falou: vai lá trocar. Vai, troca a roupa. Eu falei: tá bom. E eu desci novamente pro banheiro, tirei a cueca, e quando eu olhei pra trás, ele tinha entrado no banheiro junto comigo e fechado a porta. E no que ele entrou e fechou a porta, ele, tipo, abaixou na minha altura e, tipo, pra tirar a minha cueca, no caso, e colocar ela do jeito certo. Eu lembro, inclusive, de eu apoiar a minha mão no ombro para poder colocar a roupa. E naquele momento, uma coisa que, tipo, ficou na minha cabeça foi que quando ele foi vestir a roupa, ele, tipo, esbarrou a mão dele nas minhas partes íntimas. Eu senti um estranhamento, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Dali, a gente acabou indo, brincando, fomos pra piscina, beleza. Quando a minha mãe chegou para me buscar, eu contei para ela o que estava acontecendo. A minha mãe foi lá para conversar com a cunhada dela para saber o que aconteceu, chamou o filho dela. O filho dela falou que não foi por malícia, que não foi por maldade, que em nenhum momento ele fez isso, né, pensando em algo, pediu desculpa, que só estava querendo me ajudar. Hoje eu vejo que teve maldade, mas na época minha mãe falou para mim: você não sai debaixo do olho dela, no caso da cunhada da minha mãe. Você fica sempre onde o olho dela vê, fica debaixo do nariz dela, não perde de vista. Então tá, beleza. Um outro momento, eu lembro também, foi a primeira vez que me agarraram. Eles tinham várias crianças, sabe? E a gente tinha ido para acampamento. Minha mãe, a namorada dela, a cunhada dela, com o marido dela, com os filhos, com os sobrinhos. E em um determinado momento ali do acampamento, onde os adultos não estavam vendo, um dos sobrinhos dela tinha me prendido pra trás, eles estavam me prendendo, e o outro tava, tipo, me beijando à força, sabe? E eu lembro que eu só consegui me soltar porque eu dei, tipo, uma joelhada no meio da perna de um deles, e ele me soltou, e eu saí correndo. Mas eu também comentei isso com minha mãe. Minha mãe falou pra mim que, tipo, esses tipos de brincadeira não é certo. Minha mãe sempre falou comigo, mas como eles eram crianças, meio que ficou por isso mesmo, não teve muito o que fazer. Um outro episódio que me marcou bastante foi uma vez que o marido, tipo, no caso, o cunhado, né, casado com a cunhada da minha mãe, a gente tava na casa dos avós, e aí era tipo um quarto escuro, e era noite, ele tava meio que no canto do quarto escuro. E eu fui passar pela sala, e ele do quarto falou assim: vem cá, senta no colo do tio, e tipo, bateu assim na perna. Eu lembro que eu senti um frio, assim, um estranhamento, e eu saí correndo. Só que eu lembro também de ter visto a filha da namorada da minha mãe, no caso, a enteada da minha mãe, e ele fechou a porta e ficou com ela lá dentro, sabe? Isso foram reflexos e memórias da minha cabeça. Bom, com o passar do tempo, hoje eu tenho 17 anos de idade. E a minha mãe acabou separando da namorada dela, eu tinha tipo uns 9. E nós voltamos a morar na nossa casa no lote dos meus avós. O que acontece é que agora, com 17 anos de idade, esse exato momento, já tem na verdade um mês, que eu tava deitada, tipo uma posição de barriga pra cima, a luz do quarto tava apagada, a bateria do meu celular tinha acabado. Então eu coloquei pra carregar e eu fiquei deitada. E em um determinado momento veio um flash assim na minha cabeça de um. Tipo, eu vi o filho de 18 anos, daquela mulher que cuidou de mim, tipo uma cena dele muito em cima de mim, como se eu tivesse relembrado de alguma coisa. Só que eu fiquei confusa, porque eu fiquei pensando, por que eu tive esse pensamento? Acontece que, de lá pra cá, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Eu cheguei a ter o flashback de não só o filho de 18 anos, como o marido dela também, o cara que bateu na perna, sabe? Eu tive um flash dele em cima de mim, e por um determinado momento eu me virei, e com o que eu virei também, eu senti eu de lado, e eu senti uma pressão no meu corpo, como se eu já tivesse sido virada do jeito que eu virei.
E eu comecei a ter uns pensamentos muito ruins com isso, porque eu dormia na casa dela, né? A gente tinha, mas eu não lembro de nenhum momento em que isso de fato aconteceu. E a minha mente começou a ficar muito conturbada. E aí, hoje, quando eu fui escrever essa história, eu tava deitada e aí, em um determinado momento, tipo, eu tive uma respiração profunda e quando eu soltei essa respiração, veio o flash do marido dela, suado, sabe? E rindo pra mim e ele tava, tipo, vestindo a roupa e essa lembrança foi tão real que eu tive um surto e eu comecei a chorar muito e eu comecei a ficar muito confusa do que, será que eu estou vendo isso? Por que que eu tô sentindo isso? Será que eu fui abusada quando eu era criança e o trauma fez com que isso apagasse da minha memória? Eu sinto, às vezes, sabe, é como se eu sentisse o cheiro, é como se eu sentisse que isso de fato aconteceu comigo. Só que eu não sei se isso pode ser uma coisa da minha mente, se eu tô ficando doida, se é um trauma, se eu pensei que isso poderia vir a acontecer, sabe? E o que mais me pega é que depois, em um tempinho atrás, a gente chegou a descobrir que esse cara, ele chegou a ser preso por pedofilia, por ter abusado da enteado da minha mãe, da filha da ex-namorada da minha mãe, sabe? Eu não sei se isso pode ter influenciado eu acabar trazendo essas memórias ou se de fato eles chegaram a fazer alguma coisa comigo e isso tá dentro de mim. E eu tô extremamente em dúvida se isso chegou a acontecer e eu não sei como eu posso descobrir se eu de fato passei por um abuso e o trauma fez eu esquecer ou se isso é alguma criação da minha mente, sabe? Oi, Beckets, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história porque, realmente, uma das coisas que eu estou aprendendo na faculdade de psicologia é que nós passamos por uma amnésia da idade. Chama amnésia da idade. A amnésia da idade é um período em que o seu cérebro, ele não se lembra, ele não se recorda de alguns momentos, de algumas situações, de algumas coisas, e a gente acaba esquecendo mesmo. E com o tempo, dependendo da situação ou do gatilho que você venha a ter, você pode sim ter flashbacks, você pode sim reviver aquele momento, você pode sim passar por essa situação. Mas, ao mesmo tempo, a psicanálise fala que uma criança, quando sofre algum tipo de medo, que o medo ele é uma descarga negativa, e quando essa descarga negativa ela passa a ser insuportável, ela se torna um trauma. E o trauma, ele tem algumas formas do cérebro lidar com ele, que é ou a fuga ou a luta. Então, no momento em que você passa por esse trauma, o seu cérebro ele desenvolve esse mecanismo, sabe, que a gente chama de fuga ou luta, que é você fugir da situação, você tá vendo que isso pode vir a te provocar e você foge, e ela passou por episódios assim, né? Ali no banheiro foi uma coisa, aí depois o quarto foi outra coisa, né? Quando o tio ficou chamando, ali no acampamento foi outra coisa. Então ela ficou no estágio de fuga mental. E o lutar também, que ela também passou por isso, né? Quando ela encara ali os dois meninos no acampamento. Então, como o cérebro dela era muito imaturo, ela teve essa descarga negativa, isso pode sim ter provocado um trauma. E você só conseguiria realmente descobrir se você veio a passar por isso se você fizer uma sessão de psicanálise. A psicanálise, ela vai trabalhar o seu inconsciente, a sua parte da infância e uma parte que tem a ver com o seu sexual também. Então, o que eu te indicaria é você fazer uma sessão de psicanálise, você procurar ajuda para você ou limpar isso do seu cérebro, para você entender se você passou por isso ou não, ou se é um trauma que tá fazendo isso ter gatilhos, porque você às vezes tinha esquecido dessas situações, isso tá vindo à tona, às vezes com um peso maior, com uma imaginação mais aflorada, com o medo, criando a imaginação. Nosso cérebro é capaz de várias coisas. Então você pode sim estar passado pelas duas situações, ou você realmente passou pelo abuso e seu cérebro traumatizou e esqueceu, ou você passou pelo trauma e agora o seu cérebro está tendo flashes e você acaba, com a maturidade que você tem atualmente, criando isso de uma forma mais real e mais verdadeira. E você só vai conseguir ter paz e realmente entender se você buscar ajuda terapêutica. Então, não descarte a possibilidade de você ir lá, de você falar sobre isso e do terapeuta usar uma abordagem de fazer perguntas para trazer essas memórias de volta e você, por fim, ter paz. Porque, infelizmente, né, se você ficar alimentando isso, você pode
ficar mal, você pode acabar levando isso para um outro lado emocional, você pode desenvolver síndrome do pânico, você pode começar a ter rejeição em relacionamentos, isso pode provocar várias divergências no seu mundo, no seu futuro. 17 anos, seu cérebro ainda tá amadurecendo. Então, se você tá tendo esses flashes, busque ajuda. E é exatamente por isso que eu trouxe essa história. E se você também sente que você passou por algum lapso mental, passou por algum tipo de trauma, seu cérebro esqueceu e você, né, tá tendo flashes, escrever faz muito bem, é um processo terapêutico. E me manda aqui no canal pra eu contar. Deixa uma mensagem pra essa pessoa, pra essa menina, né, pra ela ter força, pra ela procurar ajuda. Deixe sua história no storiescanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.